Bom dia! Tudo bem com vocês? Com a gente está tudo ótimo. A gente já cantou aqui várias músicas brasileiras, lembrando o nosso repertório musical. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Conversa com o Pequi, sempre ao vivo nas sextas-feiras, aqui no nosso canal do YouTube e depois também para o nosso podcast, se você gosta de ouvir no podcast. Tudo bem, meninas? Bom dia, Não! Não! Ai, maravilhosa! A Marina hoje está aquecidíssima. Eu não sei o que ela tomou de café, gente, mas ela está muito aquecida, assim. Ela já fez listas, ela já tem nomes. Ela está, assim, hoje brilhando, ela está radiante, Tá maravilhosa. vendo? Ana, bom. Super, maravilhosa. Mentira, gente, tá tudo ótimo. Muito bom de volta. Eu estava com saudades dessas 2 semanas de vocês. Nossa, nós também. Nesse momento. Tudo bem. Bom, vamos lá. Vamos organizar o nosso repertório aqui, nosso roteiro. A gente na Vero Pequi, a gente sempre fala disso, né? Que a gente constrói aqui um alfabeto para a gente. Tem algumas palavras, tem algumas expressões que são a cara da Vero Pequi, né? Que nós três, de alguma maneira, fomos apresentando umas às outras e fomos coordenando como palavras e expressões nossas, o nosso alfabeto. Uma palavra extremamente importante dentro da Vero Pequi, que tem muito a ver com a forma como ela se apresenta, é repertório. Toda vez que a gente vai falar da Vero Pequi, toda vez que a gente vai apresentar a nossa empresa, que a gente vai apresentar a maneira como a gente trabalha, repertório aparece com muita força. Porque eu acho que a gente fez essa costura de maneira muito positiva. A gente tem um repertório muito próprio, uma forma de trabalhar, né? E ainda bem, ele é elástico. A gente estava aqui hoje falando um pouco disso, o quanto esse repertório nosso é elástico, não só quando a gente fala do campo profissional, mas também do campo pessoal, enfim. Então, quando a gente fala de repertório, hoje o tema é exatamente esse, a importância de ter um repertório elástico. Olha só, que não basta ter um repertório, nós estamos dizendo que ele precisa ser elástico. Então, quando a gente pensa nas nossas carreiras, nas nossas profissões, né, o quanto a gente está levando para a carreira da gente, para as nossas relações profissionais, tudo que a gente é, todo o repertório que a gente tem, quanto a gente consegue esticar esse repertório e utilizar de maneira ampla, né, o que a gente conhece, o que a gente já aprendeu. Então, nesse sentido, a gente vai partir de uma definição de repertório como um conjunto de conhecimentos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa orquestra, qual é o repertório da orquestra, qual é o repertório desse cantor, qual é o repertório dessa casa de espetáculos ou dessa companhia teatral, né? O conjunto de conhecimentos que a gente tem. Vamos partir daí. Isso é repertório, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e ele é lento, né? Ele vai se recombinando. E aí eu lanço a primeira pergunta para a gente começar aqui o nosso esquenta. Quais são as fontes, meninas, de repertório para vocês? O que vocês têm de repertório aí que vocês já foram colecionando e hoje conversam e recombinam? Eu antes pensei uma coisa, Dani, te ouvindo. Eu acho que também a gente vem falando mais disso ultimamente, ouvindo mais também, né, sobre essa questão de como aproveitar o repertório na vida profissional, justamente pela não divisão tão acentuada da vida pessoal e da vida profissional, né? Então, assim, o que eu faço como hobby, outros conhecimentos que eu tenho, de alguma forma, acho que tem um ponto importante, que é conectar, né? Eu posso conectar com a minha vida profissional também. Então, não necessariamente conectar com o trabalho, com a empresa que eu tô, com alguma... Mas pode ser também de uma forma mais ampla, não tão diretamente, assim. Uhum. Então, acho que essa falta de divisão provoca muito isso. E os acessos também que a gente tem, né? Porque eu fico pensando, quando a gente estava conversando ontem, a gente começou a falar disso, e hoje também, uma coisa que para mim, e aí também pela pandemia, né, pelos acessos assim que ficaram mais fáceis a cursos, eu gosto de fazer curso. Então assim, para mim eu tenho um curso de um cara que eu adoro de roteiro. Putz, eu vou fazer o curso de roteiro. O cara conta história, ele é jornalista, ele conta histórias totalmente aleatórias, é muito legal. Chama Chico Felice, inclusive.
Então, de alguma forma, eu faço sem nenhuma pretensão de como aplicar isso, mas com certeza eu uso. Inconscientemente eu devo usar por aí, né? Então, acho que essa questão de procurar coisas mais diferentes, assim, para fazer. Por exemplo, né, um negócio que eu queria fazer, não faço, mas eu queria fazer, era aula de cerâmica. Ah, eu também, me convida? Nossa, gente, vamos nós. Adoraria. Legal. É uma hora que você para ali, que você fica fazendo um negócio, que vai ficar pronto, que você vai ter um objeto ali com você, vai ter uma serventia, e é uma hora que você vai para um lugar muito longe, assim. Então, um dia eu queria fazer aula de cerâmica. Para mim, assim, né, conviver com gente diferente é uma coisa que para mim me amplia muito. E aí eu só vou fazer uma observação aqui, que antes até de ter rede social, quando era jornal, que as pessoas mandavam cartas com os comentários do dia ou da semana Sim, anterior. sim. Eu sempre li esses comentários. Então, antes, na revista Veja, tinha uma folha ali que as pessoas escreviam. O painel do leitor, assim. Isso, cartas do leitor. Aí depois, em jornal, assim, online, tem a matéria, lá embaixo tem os comentários das pessoas. Hoje, no Instagram, tem comentários em todos os lugares, né? É a sua cara ler isso, Marina. Eu leio muito isso, muito, não é pouco. E às vezes eu vejo alguma coisa que alguém que eu gosto falou, por exemplo, eu falo, não é possível que a pessoa falou isso. Deixa eu ir lá ver se a pessoa falou. Vamos supor que a pessoa falou. Eu vou ler o comentário. Eu sempre vou ler o que está sendo falado sobre aquele assunto, opinião assim de pessoas como a gente. Eu adoro, assim. Estou dando muitas respostas, né? Mas é que eu acho que são Não, são fontes diversas, assim, né? Eu acho que essa questão da convivência e da diversidade, de gente que fala coisas diferentes, que vão te aproximando e você vai recortando e vai utilizando. E nem sei se é só de maneira inconsciente, viu, Mar? Eu acho que você faz isso de maneira muito intencional e consciente. Por exemplo, quando você fala do curso de roteiro, você extrai dali, você coloca isso para rodar, né? Você sabe que você tem ali uma fonte de conhecimento. Acho que muitas das coisas vão mesmo, a gente vai trabalhando de maneira sem perceber, mas acho que muitas das coisas que a gente gosta e põe para dentro da nossa vida vão aparecendo, não tem jeito, né? A gente usa, né? A gente usa. Então, essa você, questão. Mas eu só ia falar isso, essa questão de ler opiniões diferentes, eu acho riquíssimo. Eu tenho uma frase sua que sempre fala assim: eu adoro ler os comentários. Eu leio muito comentários. Eu fico triste muitas vezes, né? E um pouco depressivo. Um sublingual. Vamos lá, Ná. Esse negócio de repente fazer o curso de roteiro e achar que não aplica, sim, você aplica com a gente e é uma forma de consolidar o conhecimento, né? Toda vez que a gente, sei lá, tá aprendendo uma língua nova, aprende uma palavra e você consegue colocar ela no vocabulário, você aprendeu uma palavra, né? Então, é como solidificar o conhecimento mesmo. O meu, assim, eu acho que uma das minhas maiores fontes de repertório é conversar com gente, assim. Eu puxo assunto com todo mundo, mas não para falar, para escutar. E aí a minha cabeça vai fantasiando, vai imaginando assim, a casa da pessoa, como que ela chega em casa, com quem que ela vive, se tem marido, se tem esposa, qual que é o perfil do marido, qual que é o perfil da esposa, o que o filho faz. Eu vou levando para um lugar, como que é a família, eu vou levando para uma fantasia na minha cabeça, que eu acho que isso é o meu repertório. E depois, se eu volto com essa pessoa, eu vou um pouco validando essa fantasia que eu faço na minha cabeça, né? Por exemplo, eu não sou muito do sertanejo, do pisadinha, né? Não sei se é assim que fala. Ok. Nossa, pisadinha é um estilo de música. Mas aí eu escutei o João Gomes esses dias, e aí eu vejo o show, aquelas mulheres chorando na frente. Eu já fico pensando na relação que ela teve, de por que ela tá chorando desse jeito, que foi um cara que passou pela vida dele, mas ele era viajante, ele foi embora. Então eu fico nessa. Acho que o meu repertório é a minha própria cabeça. Assim, a imaginação. Mar. É criar esse cenário todo, assim, sabe? E dar elasticidade nisso, né? Exatamente, assim. E aí depois...
o mais legal, você pode juntar com a Marina e vocês podem abrir uma empresa de roteiro, gente, porque uma vai estruturando e a outra vai pensando. É a elasticidade dos negócios aqui. Eu leio muito livro de ficção junto com a minha mãe. Assim, ela fala: Nossa, eu tô lendo um livro que você vai amar. E é desde muito tempo isso. Aí eu vou ler o mesmo livro, e aqueles livros assim, As Borboletas que Andam, O Sol que Nasce, sabe? Não é aquela coisa do tipo 5 maneiras de conseguir não sei o quê. Livros de romance, ficção são ótimos. Isso é um negócio que eu tenho feito para dormir melhor, assim, que eu acho que é a hora que você dá uma baixada, assim, né? E eu percebi, Mac, esse tipo de livro eu compro no Kindle, porque aí eu vou ler à noite, eu vou levar na bolsa para ler no consultório médico e tal. Livro não ficção, livro técnico, eu compro papel. Eu já percebi que a minha dinâmica é um pouco essa, assim. E eu também, eu gosto de manter um pouco do inglês que eu sei, então eu compro muito livro em inglês também. Eu leio bastante em inglês, assim. E mesmo que eu não estou entendendo tudo, eu vou passando, sabe? Eu vou lendo, vou pegando o conceito da história e tudo certo também. Bacana. Muito acho bom. Que a literatura, eu acho que é a minha grande fonte, assim, quando vocês falam da ficção, acho que eu tenho o meu grande repertório vem dessa busca, assim, de entender personagens, escritores, de estudar os escritores, né? Eu sou um pouco... fico um pouco maníaca, assim, eu tenho fases, né? Então agora eu estou na fase do Herman Melville. Então li lá o Moby Dick, fiquei louca, agora eu estou lendo outro dele. Aí eu quero saber como ele viveu. Aí eu entro um pouco na fase da Natália, assim, né? Como é que ele viveu, o que ele comia, com quem ele casou, a vida do Darwin, né? Virou minha vida de cabeça para baixo, um ano retrasado. Sei o nome dos filhos, a esposa, quantos filhos teve, etc. Porque aí eu vou, mergulho, eu quero entender como que aquele ser humano, naquelas condições históricas, enfim, conseguiu dar origem a uma obra que a gente abre hoje, que a gente compra uma edição nova hoje, 2022, e consegue ler, enfim, e ser impactada, né? Eu acho que essa questão do impacto da ficção, para mim, é uma questão. E penso muito, quando a gente fala de repertório, a questão das artes, assim. Eu acho que uma das grandes fantasias que eu tenho é ficar misturando o trabalho, as coisas que eu quero pensar de maneira muito concreta, mas eu vou muito para o mundo artístico e volto como inspiração mesmo, como provocação de uma outra forma de se pensar, sei lá, como trabalhar. Eu acho que eu não conseguiria trabalhar, por exemplo, de maneira muito sistemática, só com um campo, sabe assim? Eu sou, sei lá, administradora, eu sou pianista, eu só vou fazer isso, eu vou estudar piano. Eu acho que eu estudaria trombone, eu faria mergulho, eu misturaria coisas para poder entender sons. E o contraponto eu acho importante, porque, Dani, você está falando assim, né? Se eu fosse uma administradora, eu fico pensando assim, gente, e se eu fosse contadora? Não seria, né? Esse acho que é o primeiro ponto, não daria certo. Mas a importância de quem tem uma profissão super técnica ir para um outro lugar mais, vamos chamar de artístico. E também a pessoa que toca piano, a importância dela ir fazer o imposto de renda dela, né? Porque... Você deve estar fazendo o seu, né? Super gostoso, né? Mas, assim, a importância de ter esse balanceamento, porque te ensina muitas coisas, o oposto do que a gente está acostumado a fazer. E eu acho que o contraponto é justamente esse do repertório elástico. É alguma coisa que te traga uma visão nova, que te traga um comportamento novo. Eu conversei esses dias, acho que foi com a Dani. Tem uma pessoa num cliente nosso, ele é uma profissão bem estruturada, assim, e tudo, e ele tem uma certificação oficial, assim, internacional, não sei falar bem, como mestre cervejeiro. E aí ele conta como essa formação dele e os vínculos que ele consegue estabelecer com pessoas a partir do momento que ele sabe conversar muito sobre isso, né? E essas são as conexões importantes. Então, isso que faz ficar muito rico, né? Que é isso que a Mariana, que está aqui com a gente, conversando com a gente, fala, né? Quando é que essas referências saem desse universo e sentam na mesa para tomar café, a gente pode trocar e enriquecer essa troca, essa conversa, com referências que são diferentes daquilo que supostamente aconteceria, por exemplo, numa reunião de negócios, numa reunião comercial, né? Enfim, como que a gente sabe utilizar esse repertório? Eu acho que essa é uma das questões.
Eu sempre conto isso, né? Quando a gente começava as reuniões, geralmente nós somos menos mulheres nas salas de reuniões, a sala é sempre muito mais masculina, né? Quando a gente vai ascendendo, assim. E a ideia era o futebol, né? Conversar sobre o futebol. Eu falei, gente, vou ter que aprender sobre isso, assim. Eu não sei conversar sobre futebol, né? Até hoje eu não sei onde o Neymar joga. Eu também não quero saber. Enfim, mas eu lia na época. Eu falei, eu preciso ler Jornal do Esporte, porque são 15, 20 minutos de esquenta numa reunião que você fica simplesmente a ver navios. Então, quais são os repertórios e quais são os conhecimentos que você tem ali? Aquelas pessoas compartilhavam, por exemplo, o mundo futebolístico, e cada uma de nós faz isso. Agora, como é que você interage isso com o que você faz? Como é que você dá sentido? Eu acho que quando a gente fala do repertório elástico é isso. Como é que você costura? Porque não é a ideia do mestre cervejeiro, né? Não é sentar e contar uma curiosidade sobre uma cerveja específica. É o que você aprendeu sobre aquele universo, resvala e costura sobre aquilo que você faz todo dia no seu trabalho. Né? O que é, por exemplo, saber qual, para o mundo do vinho agora, né? Qual é a maturação da uva primitivo e por que ela é diferente de uma outra uva? O que você aprende com isso que você pode levar, por exemplo, para uma gestão de liderança, para uma carreira, para um trabalho diferente? Isso não é cultura inútil. Não. Que é o que muita gente fala. Lá vem você contar essas coisas, ou você fazer. Não é cultura inútil. Você está costurando o repertório diferente, está aproximando campos de conhecimento diferente, né, para dar uma solução diferenciada. E sabe o que me vem aqui? Que pessoas conectam com pessoas, né? Vai ter gente que você vai se conectar pela fórmula do Excel, falar, eu sei uma fórmula que vai fazer isso aí, vai te ajudar, tal, porque a pessoa, de repente, é aquilo que ela gosta, é aquilo que ela quer dominar, é aquele conhecimento dela, e ali você vai começar a criar uma relação, começar a estabelecer uma confiança, ou vai ser aquele cara que eu vou conversar de rap, que eu sei que é ali que eu vou conseguir essa conexão com essa pessoa, esse alinhamento, essa relação mesmo, assim, né? Então, eu acho que existem caminhos diferentes para você querer se aproximar de uma pessoa dentro do mundo corporativo, né? Assim, ali dentro. Né? Nossa, pode ir, Dani, não, pode falar. Eu vou lançar a pergunta da prática. Assim, vocês conseguem identificar na carreira de vocês momentos em que esses repertórios diferenciados, que não relacionados diretamente ao universo do trabalho que a gente tinha, esses repertórios impactaram alguma decisão ou alguma atividade? Vocês têm memória disso? Ô, Dani, eu acho, eu sempre vou para o lugar de se conectar mais com alguém, por exemplo, né? Ou às vezes conseguir me mostrar, né? Assim, me fazer perceber ou sair da conversa pensando assim, aqui aconteceu um negócio, né? Eu acho que aí eu tô pensando agora que a Ana falou, né, que sim, né, não é de forma inconsciente que eu posso levar coisas. Eu acho que quando eu aprendo coisas que são tidas como não técnicas ou não necessárias ali para o trabalho, eu acho que toda vez que eu aprendo coisas e passo, sabe? Assim, para mim é sempre uma. Eu não sei se eu tô sendo clara, mas toda vez que eu percebo que eu mudei alguma coisa ali na cabeça de alguém através de algum conhecimento que eu tive, de alguma coisa que eu li, alguma coisa que eu estudei. Uma experiência. Experiências. Eu vou falar dos cursos, mas no fim, essas construções todas, assim, de ir formando opinião e fazendo esses exercícios de ler cenários, né, e tudo. Na hora que eu consigo fazer isso com alguém e eu vejo que a pessoa está pensando, sabe? A pessoa, ela apareceu aqui com uma opinião e aí na hora que ela sai com dúvida ou talvez outra opinião, né? É a hora que para mim é resultado bem disso, Sim. porque a gente faz coisas muito subjetivas. Sim. Né? O trabalho é muito interno, é muito subjetivo, né? Exato. E o resultado você vê através da fala de alguém, né? Ou da cara, né? Se a pessoa começa a ficar muito em dúvida, assim, muito incomodada.
Então, para mim, é isso. É na hora que eu passo alguma coisa que eu vi, li e construí em algum lugar para poder mudar alguém também. Uhum. Boa. Ô, Dani, eu lembro um exemplo super assim que vai ilustrar o que você está pedindo. Como eu fico fantasiando muito sobre a vida da pessoa, né? Eu fico ali imaginando como que é a vida dela. Uma vez me trouxeram um problema de uma pessoa assim e começaram a trazer muito do que acontecia no mundo corporativo, assim, né? Essa pessoa foi ríspida com não sei quem, essa pessoa não deu conta desse trabalho e foram trazendo vários exemplos de que estava acontecendo com essa pessoa, né? Aí falaram, aí na hora que eu pude falar, eu falei assim, gente, mas essa pessoa está com problema pessoal. Ela está descontando tudo isso no trabalho, né? Porque eu acho que foram narrando assim agressividade, indisponibilidade, foram narrando uma história que eu fui montando, tentando entender o que era essa pessoa, não estava tentando entender o que tinha dado de problema no sistema, a briga com o chefe, eu não estava tentando entender isso, eu estava tentando entender a pessoa. E aí, de fato, essa pessoa estava num momento muito conflito ali na vida dela. Então, eu acho que esse é um exemplo assim do que eu tenho. E outras coisas que a gente. Esse Olha nem que é um bacana. exemplo. Não, só para te cortar, mas como um Sim. mecanismo de você ficar fazendo o processo de imaginar, ainda que seja numa conversa com gente desconhecida, quando você está no seu trabalho, você faz isso de maneira muito mais rápida, né? Você já se treinou para entender o que é que está por trás dessas ações, o que está por trás desse conjunto de emoção que está acontecendo aqui. Esse exercício te leva a buscar soluções que não estão ali naquele universo, muitas vezes, né? Estão em outras camadas, né? E aí também, querendo aproximar um pouco do repertório elástico para o mundo corporativo, né? A gente já tem lido que algumas universidades, alguns cursos de MBA e tal, estão nesse momento. Eles estão assim, tem aula de piano para quem nunca tocou piano. Para que é isso? Para a pessoa assim, começar algo novo. O que é começar algo novo? Né? Que sentimento que vem, a dificuldade que vem nessa transição que a gente está, nesse mundo que as coisas acontecem muito rápido, você aprender algo novo é super importante. Aí, fazer pela primeira vez, né? Alguma coisa. Fazer pela primeira vez, né? Para mim é mais legal, tá? O que é mais legal? Falar de ética e moral estudando Shakespeare ou falar de ética e moral sobre o que está escrito na parede de valor da empresa, sabe? Para mim é mais legal esse outro lado, né? Porque você sai daquele ambiente do só corporativo e nessa experiência, de um exemplo, né, de aprender Shakespeare para falar de ética e moral, você leva para outra empresa. Quando você fica assim, vou falar de ética e moral dentro dessa empresa, às vezes não cabe dentro da outra empresa, né? Sim. Então, eu acho que é isso quando a gente fala de repertório elástico. Tem muitas universidades e muitos cursos sendo criados nesse sentido, né? Para dar oportunidade de realmente alguém começar a buscar esse repertório elástico. Na minha experiência, eu lembro muito assim, quando teve uma fase na nossa vida que a gente foi demandado da gente montar, por exemplo, muitos eventos corporativos, eventos de grande porte, eventos comerciais, por exemplo, né, com equipes de venda, que não queriam ser simplesmente motivacionais. A gente precisaria ter todo um dia de vivência, ou às vezes 2 dias ali com um time grande. E a gente nunca tinha feito isso, a gente não era uma equipe de eventos, né? A gente trabalhava com desenvolvimento humano, mas não eventos propriamente dito. Sim. E para mim foi muito natural buscar assim numa referência das coisas, dos espetáculos que eu vi, daquilo que me emocionou, daquilo que me fez repensar uma série de coisas. Então, assim, e aí são coisas muito simples, né? O tom da música, o volume da música, abaixar e aumentar o som. Sabe coisa que a gente nunca tinha feito, que a gente não pensa, que quem é de eventos fala, mas isso é básico. Mas para a gente que estava ali nunca tinha feito, eu trouxe uma vivência de espetáculo artístico. E a gente conseguiu e tocou e foi maravilhoso. Assim, a gente repetiu isso várias vezes em outros formatos. Então, ali tinha, na verdade, já uma vivência, um conhecimento, um repertório que eu pude, de alguma maneira, resvalar e deu sentido para aquele cliente, para aquele momento, né? E uma outra coisa que eu pensei também, que é muito forte nessa ideia de trazer de um outro campo para o trabalho, é a minha vivência de esporte, que foi muito forte numa fase. Esporte, eu jogava tênis e jogava handball. E esses dois universos de técnica, né, e de ser mais time, ou de estar em dupla, ou de estar solitário na quadra jogando tênis, por exemplo, me fizeram treinar percepções de
agressividade, ataque, contra-ataque, sabe? Você vai treinando a sua percepção, dizendo, nossa, mas aquela pessoa está jogando no fundo da quadra, ou seja, é um jogo mais lento, mais cansativo, e você vai pegando isso do tênis e vai levando isso para as relações de trabalho, para as relações pessoais. Que legal. Né? Você está em time, você tem uma pessoa do time, por exemplo, que é extremamente ágil, e ela consegue disparar na quadra, e se você roubar uma bola, é para aquela pessoa. Então, você sabe com quem você vai, de alguma maneira, dinamizar uma solução, um ataque, um contra-ataque, uma defesa, de acordo com aquilo que você vai aprendendo ali com aquele time, com aquela vibração. E isso você leva para a vida, né? Esses são impressos que eu tenho comigo até hoje. Essa questão do esporte, eu estava conversando disso ontem, né? Como se a gente pegar um adolescente, vamos supor, uma pessoa que faz luta, eu conheço uma pessoa que joga bola, quer jogar profissional, assim, né? Putz, a disciplina que essa pessoa tem, o foco, né? Se a pessoa estuda, a pessoa não falta da aula, a pessoa cumpre o horário, porque ela sabe que depois ela tem que jogar bola, o senso de coletivo, essas construções que vão sendo levadas e que a gente percebendo é muito rico, né? Vai conversando, né, ao longo da vida e ao longo da carreira com a gente, né? E eu acho que o muito legal disso tudo é que quando a gente vê toda essa quantidade de possibilidades, de informação, de vivência, em outros lugares a gente absorve diferente. Total. Né? E essa conversa de esporte ontem aconteceu porque o Rodrigo estava contando da aula dele de jiu-jitsu que a professora deu uma bronca coletiva, mas era especificamente para uma pessoa que tem que cortar a unha. E aí a gente ficou conversando assim, nossa, como é constrangedor para um adulto levar essa bronca na frente de todo mundo, e que depois a professora chamou, era um adolescente, né? Chamou, falou, olha aqui, por que eu preciso que você corte a unha, explicou lá para ele. E talvez a mãe do menino já mande ele cortar a unha, né? O pai do menino já tenha deixado ele de castigo, porque ele não corta a unha. E a professora ali que vai conseguir fazer ele cortar por vários meios, né? Mas quando você conseguir, então, conectar que você tem que fazer isso por respeito ao outro, você vai levar isso para suas relações e para suas relações também no trabalho. Sim. É muito possível a gente ver, né? E aí eu lembrei, sem querer me estender muito, que esse assunto é comprido, mas é uma coisa que a gente sempre fala aqui. É elástico. É elástico, com as meninas do Primeiras Histórias, como ser mãe, ser pai, né? Ser pessoas com crianças em casa, provoca essa elasticidade. Por quê? Né? Putz, estou mais paciente. Antes eu brigaria com isso aqui, agora não vou mais brigar. Estou mais empática. Porque o que você está aprendendo ali, você vai levar para suas outras relações também. Sim. Então, a gente já tem, inclusive, um episódio aqui que a gente fala só disso, né? Parentalidade, dessas competências que a gente vai adquirindo, né? Exatamente. Com essas responsabilidades exatamente. de sermos pais e sermos mães. Maravilha. E a gente está vendo aqui, então, que essa questão de repertório elástico é extremamente individual. Né? O que a gente quer reforçar é que não existe uma fórmula, não existe um jeito de você adquirir X ou Y conhecimento, é muito do que você vai trilhando ao longo da sua jornada e da sua vida. E o mais importante é aproximar tudo que você escolhe fazer e ser de tudo que você faz e é. Não existe assim, agora eu vou só falar de profissional, agora eu vou só fazer o meu futebol. Essas coisas estão se conversando, você queira ou não. O que a gente faz na Vero Pequi, nos nossos cursos, nas nossas mentorias individuais, é ressaltar isso que já está em conexão para que você tenha mais consciência. Eu acho que a consciência dessa trama é importante, né? E arrastar isso da vida, né? Não é o que eu fiz hoje, não é o que eu fiz ano passado, é o que eu fiz quando eu era adolescente. Tudo se conversa, os tempos todos de passado, futuro e presente, né? Gente, não tem um dia que a gente não fala da consciência, sobre perceber o que a gente está fazendo, né? Toda vez a gente fala disso. A gente já está vendendo em potinho, em garrafinha, já também para quem quiser, 50, 25 miligramas, a gente tem essas coisas todas dosadas lá, né? Maravilha. Eu queria um pouco agora, só para a gente deixar alguns caminhos, eu acho, né? Eu acho que
muitas das pessoas que nos acompanham têm esse repertório elástico porque, de alguma maneira, também se aproximam da maneira como a gente vai trabalhando, da maneira como a gente fala. Então, acho que tem um time aqui que mais ou menos navega nesse circuito. Mas eu acho que tem pessoas que são mais duras, assim, né? Que tem uma visão mais pragmática. Nossa, então eu sou administradora, eu só vou ler livros de administração, eu só vou fazer isso, né? Tem gente que só se interessa pelos temas nos quais, de alguma maneira, a produtividade e o trabalho estão ligados, né? E eu acho que para essas pessoas a gente precisa melhorar um pouco como fazer o repertório elástico. Que dicas a gente deixa para que as pessoas comecem a ter um repertório um pouco mais ampliado e que ele comece a conversar? O que vocês acham? Nossa, eu tô com uma coisa aqui na minha cabeça, Ná, posso falar? Claro. Eu lembrei uma conversa que a gente teve uma vez com uma pessoa, pouco subjetivo, né? Mas a pessoa daquele queria diretor, daquele filme, que tem aquela atriz. A pessoa queria garantias, né? Quem garante que eu vou sair diferente, né? Quem garante que ao término do curso, ao término do encontro, eu vou resolver, né, essa questão que eu quero resolver? E acho que o ponto número 1 é que não tem garantia. E a gente fala isso muito tranquilamente, muito abertamente, e sabe que tem muita gente que vende garantias, né? E, inclusive, está rico, porque a gente quer comprar garantia. As pessoas vendem mesmo o potinho do bom senso, o potinho da felicidade, só que não é assim que você compre e leva para casa, né? Então, se abrir para não ter garantias é o primeiro ponto. A gente fala isso muito nos cursos, né? Assim, no primeiro dia, esteja aberto para o que vai acontecer. Porque a partir daí, sem querer, não, né? Porque a pessoa está lá querendo com a gente, ou em outros lugares onde se possa aprender coisas, é só ir, né? Confiar e aproveitar. Né? Porque é igual a Ana falou do livro de inglês, né? Tem hora que eu não estou entendendo, mas eu vou lendo. É assim que você aprende as coisas, né? Quando você, de repente, vê que você conseguiu falar inglês, que você conseguiu reagir numa situação diferente do que você reagiria antes. Então, não querer garantias é o primeiro passo para dar certo. Tem duas coisas que... Diga. Não, partindo do pressuposto que a gente é inteligente, que a gente é interessado, que a gente é curioso, é impossível você fazer e experimentar coisas novas e não sair diferente. É impossível isso não acontecer. Essa consciência é maravilhosa. É que você falando, eu tenho duas frases aqui. Uma veio a partir de Darwin e de uma discussão a respeito da natureza, de que a gente precisa da natureza inteira. Não adianta a gente querer um recorte das coisas, né? Então a gente precisa daquilo que a gente diz que é o inútil. Esse caramujo do norte da Itália, desse tamanho de 1 milímetro, é inútil na natureza. Eu posso sumir com ele. Suma com ele para você ver o que acontece. A gente precisa do inútil, que a gente, ser humano, fala que é inútil na natureza, para que tudo isso se comporte. E o Harari tem uma frase maravilhosa, que a gente precisa experimentar caminhos improdutivos. É daí que a gente vai achar a solução. São os becos sem saídas que a gente acha, aí não vai levar a nada. É ali que está a solução e o diferencial, né? Para a gente ter uma competência diferenciada. Quer falar alguma dica, Ná? Eu quero. Eu acho que, pensando no corporativo, assim, né? Então, deixa eu ver um exemplo. Mulher que quer ascender para uma liderança. Em vez de buscar só referências de mulheres que chegaram na liderança, busca um pouco da história da mulher no Brasil. Sabe quando você amplia o contexto para entender por que a gente briga hoje por mais posições de mulheres na liderança? O que aconteceu no passado que a gente está nessa situação hoje, né? Eu acho que ampliar o contexto, que é algo que a Vera Pequi faz demais. A gente foi estudar cultura brasileira para falar de cultura organizacional. Para a gente fez muito sentido, assim. Então, explodiu o contexto mesmo. Que eu acho que é trabalhar em camadas, né? Assim, quando a gente gosta muito de um autor, eu vou voltar um pouco para a ficção, mas acho que fica uma dica também. Eu leio muito esse autor. Comece a se perguntar quem são os autores que esse autor ou essa autora leu para escrever o que escreveu para você que faz sentido. Comece a abrir, né, essas camadas e entender
quem é que está e quem são, aquela palavra maravilhosa que a gente ama, quem são os precursores das pessoas que te apoiam, que te impactam, e quais são as competências, as iniciativas, as atividades precursoras para que você faça alguma coisa bem feita. Tem coisas que a gente tem que fazer no bastidor para que as coisas aconteçam no palco. E a gente precisa entender e se interessar também por isso. Gente, o repertório é elástico e a nossa fala é maravilhosamente elástica, porque a gente ficaria aqui até amanhã Pensei discutindo isso. esse assunto. Eu Nossa, adorei tô pensando o tema. aqui na Maria Amei o Luísa tema. Trajano. A Ana falou desse negócio de mulher, eu tô pensando... Bom, mas enfim. Você fez uma cara de quem estava pensando, Marina? Você fez uma Eu cara tava concentrada. pensando nela, porque eu acho ela maravilhosa, né? Eu admiro muito ela, assim, o que ela fez e faz, e os lugares onde ela chega, acho ela maravilhosa. Mas a tendência é parar aí, né? Ela é uma mulher, é esse exemplo que eu pensei, né? É. Mesmo ela sendo maravilhosa, mesmo ela sendo bem-sucedida, mesmo ela não é a única pessoa, né? Ela com certeza leu outras mulheres e estudou e é isso, né? É o que ela fez também, mas o que outras pessoas e outras mulheres fizeram e passaram. A gente costuma parar na superfície ali, né? No texto do LinkedIn, no texto da, da revista. A gente não, vocês falaram aí, né? Não explode a vida da pessoa, assim, né? Aconteceu comigo a semana passada. Eu fui ler um artigo no LinkedIn e pela segunda vez eu gostei do tom que o artigo estava escrito, assim, na maneira como a escrita estava sendo colocada. E aí eu percebi que é a mesma dupla de autores, é um casal que escreve. E aí você vai atrás daquilo, você começa então a dar nome para as coisas que te interessam e a saber de onde elas estão vindo, quem são as pessoas que estão por trás das coisas que você gosta e faz. E aí, só para acabar minha fala, que deu horário, né? Mas você falou as coisas que te interessam. Eu lembro que eu fiz um curso que elas falavam isso, né? Sobre as interessâncias das coisas, né? O tanto que também você pode ser interessante. Porque você sendo uma pessoa com um repertório elástico, é a pessoa que tudo que você conversa, a pessoa consegue pegar, né? Tudo que você joga ali um negócio, a pessoa tem referência sem preconceitos e sem ser técnica apenas, né? Então é isso, a gente se tornar interessante, a gente ter um repertório elástico, a gente ser lembrado dentro da empresa, a gente ser visto, a gente ser notado numa entrevista, num processo seletivo, a gente poder discorrer sobre assuntos. Ai, papo mais interessantes, inteligentes, né? Gente, o mundo está precisando disso. Tá certo, a gente precisa ser um bom ancestral, um melhor ancestral para quem vem. A gente está desperdiçando vida, enfim. Gente, ó, uma semana de papo com vocês é pouco. Muito obrigada pelo repertório elástico de vocês. Maravilhoso fazer parte desse time, poder compartilhar. Obrigada para quem esteve aqui com a gente, discutindo, conversando, pensando, fritando um pouco o seu próprio repertório e fazendo coincidir como você falou, eu gostei dessa palavra que você inventou aí, Marina. Interessâncias. As interessâncias. Então, procurem as suas interessâncias, né? Isso, não fui eu que inventei, foi num curso que eu fiz. Tá bom. Estamos usando o neologismo, repassando o neologismo que é maravilhoso, as interessâncias. Obrigada por quem esteve aqui, obrigada a quem vai assistir a gente, está ouvindo a gente também depois no podcast, quem está assistindo a gente pelo canal um tempinho depois. Fica na nossa companhia sempre, semana que vem a gente está de volta ao vivo aqui em mais um Conversa com Pequi. Obrigada, meninas. Beijos, a gente se vê obrigada. logo mais fora do bastidor. Obrigada, beijo. Tchau.